Direto da redação da Jovem Pan News aqui da capital, falando com a Manuela Niklevix aí sobre uma pesquisa que traz um retrato de crescimento nas vendas. É um alívio aí para a área empresarial, que enfim, sofreu muito nos últimos anos. A gente sabe que aconteceu durante a pandemia, né, com aquela história de economia se vê depois e fecha tudo. E aí, obviamente que qualquer data para o comércio, nem é a principal, né, Riva? A principal, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados também tem uma grande representação, mas assim, o Dia dos Pais já trouxe aí um alívio, teve crescimento nas vendas e não foi só aqui em Curitiba, em várias cidades, não é isso, Manu? Bom dia para você. Isso mesmo, Rafa. Bom dia para você, para o Riva, mais uma vez também para todo mundo que nos acompanha. Gradativamente o movimento aí no comércio está voltando e essa pesquisa que foi encomendada pela FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, mostra que as vendas para o Dia dos Pais neste ano de 2022 superou em 6% o mesmo período do ano passado. Então, o Dia dos Pais lá de 2021, lembrando que o Dia dos Pais neste ano foi comemorado no dia 14 de agosto, já o final de semana anterior, né? Não este domingo, o anterior. Mas essa pesquisa foi realizada na semana passada, com 516 comerciantes de diferentes cidades do nosso estado. Por exemplo, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, lá na região sudoeste, Cascavel, Maringá e Londrina, as maiores cidades aí do nosso estado. A pesquisa foi encomendada pela FACIAP, mas foi realizada pelo Instituto Datacenso. A pesquisa mostra, então, que segundo os entrevistados, segundo estes comerciantes, o movimento no comércio vem, sim, gradativamente aumentando desde o início deste ano para cá e vem melhorando bastante. Curitiba e Ponta Grossa foram as duas cidades que tiveram o maior aumento em relação ao ano passado e Guarapuava o menor crescimento em relação a 2021, mas mesmo assim teve crescimento também. A equipe da Jovem Pan News conversou com o CEO da Datacenso, o instituto que realizou essa pesquisa, é o Cláudio Shimoyama, e ele falou que o cenário macroeconômico é bastante favorável neste momento para o consumo, principalmente em comparação com o ano passado. Vamos ouvir. O movimento no comércio vem melhorando, as vendas vêm aumentando gradualmente, sabe? Então isso é um fator positivo que nesse ano a gente vem percebendo. Curitiba e Ponta Grossa foram as cidades que superaram, né, as expectativas de vendas, né? Um fator pela própria característica da região aqui. E Guarapuava apresentou o menor crescimento em relação a 2021. Lógico, houve um crescimento, mas menor em relação à expectativa. Ainda de acordo com Shimoyama, esse crescimento em relação ao ano passado está diretamente relacionado à maior confiança aí da população com essa gradual melhora da pandemia da Covid-19 e uma expectativa também de melhora da economia daqui para frente. Vamos ouvir. O cenário macroeconômico está mais favorável para o consumo em relação a 2021. Naturalmente que a gente tem aí a melhora em relação à pandemia, além do recuo da inflação, nesse ano, e também a queda da taxa de desemprego. Isso motiva, estimula o consumidor, anima o comércio. A gente percebe então que estamos em um período de retomada econômica. É lógico que temos ainda as incertezas em relação à política, que também deixa um pouco o consumidor e o comerciante talvez apreensivo ou um pouco preocupado, mas sempre a pesquisa revela que estão esperançosos, o comerciante sempre está animado em relação ao seu negócio, em relação à expectativa do mercado, em relação aí à economia. Eu lembro que a gente falou dessa expectativa de vendas para o Dia dos Pais antes da chegada da data aqui na Jovem Pan News. A expectativa dos comerciantes era de superar em torno de 3 a 4% as vendas do ano passado. Então, na verdade, agora essa pesquisa encomendada pela FACIAP mostra que os resultados foram ainda melhores, né, Riva e Rafa? Obrigada, Manu. É isso, né, Riva? A gente percebe aí um movimento de recuperação econômica e é sempre bom quando a gente fala em otimismo no setor empresarial, com datas que, como eu pontuei já, muitas vezes não são as principais, eu diria aquela expectativa de vendas. 6% é um excelente crescimento.
em relação aos anos anteriores, né? Nossa, se você for comparar, pelo amor de Deus, é um baita de um crescimento. E a gente já trouxe, inclusive, notícias aqui, por exemplo, da expectativa de recuperação, para quem não estava sintonizado, em Maringá e Londrina, das salas de cinema do Paraná, que perderam 72% do público durante a pandemia. Então, realmente, né, o setor empresarial, a economia, a gente percebe os reflexos dentro da nossa vida, no dia a dia, teve um amplo impacto. E agora é a hora das coisas se mexerem pra gente conseguir retomar e pôr tudo nos trilhos. Me parece, Rafa, e aqui não tô fazendo elogios a pessoas nem nada, me parece que os governos entenderam que as pessoas precisam nesse momento. Nós já estamos com uma previsão de crescimento da nossa economia aí girando em torno de 1,5%. Nós temos um dólar que fica ali na casa dos 5%. Então, para quem exporta commodity, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Isso vale a pena, é dinheiro que entra na economia. Na semana passada, nós tivemos uma entrada, olha que número impressionante. Em um dia, nós tivemos a entrada de 11 bilhões de reais em investimentos aqui no Brasil, de dinheiro que veio de fora, dinheiro novo. É isso que o governo brasileiro precisa fazer. Precisa mostrar para as pessoas que as instituições funcionam, que nós temos aqui um ordenamento jurídico que a gente pode questionar, tem uma certa instabilidade, mas que ele é o previsível e legal, né? E trazer investimento de fora. Como é que você melhora a economia interna? Dinheiro, 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 investimento, investimento, investimento. Forra de dinheiro isso aqui. Claro, com juros mais altos, você vai ter uma quantidade de dinheiro vindo, porque o camarada, ao invés de ganhar 1 lá nos Estados Unidos, ele quer ganhar 16 aqui no Brasil. Chegou aí agora, né? A gente se endivida um pouco mais publicamente, mas você traz esse dinheiro novo gera investimento, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, e assim vai. Até porque nós temos 90% dos empreendedores nesse país que são empreendedores individuais. Então, gente, a coisa tende a dar certo. Como alguns brincam, é a despiora da nossa economia. Tivemos algumas medidas de governo inteligente, corte de imposto aqui, corte de imposto acolá. Tomara que esses cortes de impostos, Rafa, não venham só para um período eleitoral, que eles venham definitivamente mesmo. Mas PIS, COFINS e CID... Vai voltar. Vai voltar, já tem previsão até o fim do ano, depois volta. Tomara que caiam mesmo de verdade e a gente possa fazer a economia se movimentar e suprir esse dinheiro que vai faltar no caixa. Mas gente, a gente precisa de facilidade para o investidor e para o empresário. E, acima de tudo, segurança para o trabalhador. Se a gente juntar essas três coisas, vão andar. Vão andar, você não tenha dúvida disso. E aí, controlar a inflação, fazer o controle macroeconômico, aquele tripé, inflação, juros da dívida, gastos públicos, unir todas essas coisas numa somatória de toda a sociedade para fazer a coisa andar. Muito tempo no Brasil a gente esperou que as coisas fossem feitas pelos governos. O governo demorou demais para acordar nessa pandemia. Os governos, estou falando um só, os governos do mundo inteiro foi assim. Todo mundo foi surpreso. Aí a sociedade foi fazendo a parte dela. E hoje os governos estão começando a correr atrás e fazer a sua parte também. Mas, acima de tudo, quanto menos a gente tiver interferência e mais facilidade para investir, melhor. E otimismo, né? Gerar otimismo. Como você gera otimismo? Com segurança. Deu segurança, você vai dar otimismo. Otimismo quer dizer, eu quero investir, eu vou investir. É isso que quer dizer na economia. Mas esse ano a gente vai ter, enfim... Caso a gente tenha esse tipo de movimentação, é só depois das eleições. Aí você não tenha dúvida. Agora espere. 11h15.